Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa de Milhões, que olha, esse aqui promete, porque a gente está recebendo uma pessoa que tem uma agenda apertadíssima e que eu tenho que agradecer muito por ter reservado aqui um tempo para estar com a gente, que é o Alexandre Ostrowiecki. Tudo bem, Alexandre? Ótimo, Patrícia. Muito feliz de estar aqui com você. Poxa, bacaníssimo. Sabe quando você fica naquela assim, vou chamar, não vou chamar, vai falar como assim, não vou nunca, e ele me fala, tá, eu vou, onde é? Achei o máximo, então só posso te agradecer muito por estar aqui com a gente, porque você tem um conhecimento que eu acho que está faltando muito neste país, principalmente nesta época que a gente está vivendo. E você, né, topar dividir isso com a gente vai ser sensacional. Então, convido você a não perder um segundo, porque vai ter muita informação. Eu quero começar te apresentando aqui o Alexandre Ostrowiecki. Ele é CEO da Multilaser, agora Multi, né? E também é o criador do ranking dos políticos, que você já deve ter ouvido falar. A gente vai falar sobre muitas coisas aqui, empreendedorismo, vamos falar do manicômio tributário que o Brasil se tornou, ou de repente sempre foi, não sei o que veio primeiro. Mas eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho da sua história, né? Como é que a tua família chegou aqui no Brasil? Perfeito. Eu sou descendente de judeus da Polônia. Minha família sempre veio do leste europeu, Polônia, a região bastante fria. E quando veio a Segunda Guerra Mundial, meus avós eles foram presos pelos nazistas. A gente sabe que teve aquele problema todo do Holocausto, né? Os nazistas que queriam matar outras minorias, eram contra negros, contra gays, contra judeus, contra pessoas com deficiência. Meus avós foram presos em campos de concentração. Meus bisavós foram todos assassinados e meus avós foram uma das minorias que conseguiram escapar, né? A maioria das pessoas não conseguiu escapar. Mas eles escaparam com vida, passaram 6 anos fazendo trabalho escravo nos campos de concentração e aí em 1945 acaba a guerra. Eles não querem ficar na Europa, eles falam, pô, esse é um lugar com racismo, esse é um lugar com dores, com lembranças ruins, a gente quer ir para uma nova terra, uma terra quente em todos os sentidos, e aí eles decidem vir para o Brasil, que todo mundo fala que é um povo acolhedor, uma terra com menos preconceito. Pegam um navio com meu pai já bebezinho e vem para o Brasil sem nada, só com uma mão na frente e outra atrás, com muitos sonhos, muita vontade de crescer e conquistar, assim como muita gente que está aqui nos acompanhando, e assim como muitos imigrantes, e sem falar português também. Uau. E aí começaram a vida. A minha família veio de Portugal, mas aí já foi mais fácil, porque pelo menos não tinha nenhum centavo, mas sabia falar. A língua já... meus avós falavam polonês para alemão, português. Tinham que aprender durante a guerra, polonês, e o resto foi tendo que se virar. Uau! Quer dizer, às vezes as pessoas falam, eu não tenho oportunidade, me faltou isso, me faltou aquilo, mas os teus avós chegaram aqui com zero. Eles tinham 3 coisas que são muito valiosas e que muita gente não se dá conta. Eles tinham bons valores no coração. Eles tinham um valor, isso vem da cultura de família, tudo isso da comunidade, a cultura de estudar muito, sempre estudar, ler e ir atrás, a cultura de trabalhar e a cultura de economizar. Essas 3 coisas juntas, na minha opinião, é a maior arma mais poderosa para todo mundo que quer melhorar de vida. Quando você se aprofunda nos estudos, né? Lê um livro, lê outro livro, estuda no YouTube, acompanha aqui, por exemplo, o seu canal, aprende coisas novas, trabalha com afinco, com garra, sem ficar mimimi, se vitimizando, reclamando da vida, isso, aquilo, céus, vida, azar, vai para cima e você consegue economizar, né? Poupar, aplicar o dinheiro, guardar. Esse é um motor de prosperidade, é o único motor que eu conheço para as pessoas irem para frente. Que realmente funciona. Que realmente comprovadamente. Te tira do ponto A para o ponto B, né? Agora, você falou, né, em vitimização e etc. É uma coisa que está meio na moda hoje em dia, né? Que antes as pessoas tinham... Vou dizer que elas tinham mais vergonha de se vitimizar e hoje parece que não. Parece que é até uma cartada ali, né? Que a pessoa tem. Quando ela se vê ali numa situação que ela tem que justificar um fracasso, alguma coisa que ela deveria ter feito e não fez, ela dá uma cartada ali, mas também para mim é assim, é assado. Como se aquilo
realmente justificasse, né? E você, na tua história, você, depois da tua família aqui, você já veio de uma geração que teve oportunidades, né? Você já teve a oportunidade de estudar, o teu pai já tinha a Multilaser, foi ele que fundou a empresa, né? E então você teve esse outro lado que a tua família não teve, mas que começou do zero. Quer dizer, você só teve isso porque alguém colocou esses 3 pontos aí, né? Em prática. Alguém colocou a mão na massa. Eu até acho que existem muitas barreiras no mundo, e certos grupos têm mais barreiras que outros, mas reclamar disso não vai resolver o problema da pessoa. Então, todo mundo tem que arregaçar a manga e tem que ir para a batalha. Realmente, meus avós chegaram com nada. Para o meu pai, deixaram já uma pequena condição, pelo menos para ele poder estudar. Meu pai se formou engenheiro, ele é a primeira pessoa da família a se formar na faculdade. E eu só posso agradecer, eu sou um grande sortudo, tive boas oportunidades, então tive uma escola boa, tive pai e mãe em casa, coisa que muita gente não tem essa oportunidade. Aula de inglês, aula de esporte, isso, aquilo. Isso me ajudou a me formar, né? Boa faculdade também. Então, eu só tive bênçãos para agradecer e tentei fazer a minha parte também de corresponder, né? Na vida a gente é que nem um jogo de baralho. Todo mundo conhece baralho. Você recebe as cartas para começar a jogar. Tem gente que vem com cartas melhores ou cartas piores. Essa é a vida, não tem como fugir disso. Eu recebi cartas excelentes e fui tentando jogar o melhor possível. Tem gente que não recebe boas cartas, mas não adianta ficar reclamando do baralho. Dá para jogar com qualquer tipo de baralho e aos poucos subindo, evoluindo, deixar alguma situação melhor para os filhos, para os netos, melhorar de vida, isso dá para fazer. As cartas boas não te garantem a vitória, como as cartas ruins também não é o fim do jogo. Não é o fim do jogo, não define nada. Você tem que botar a tua estratégia ali. Bom trabalho duro, a educação financeira, que falta muito no Brasil. Demais. Infelizmente, as escolas não dão isso. A educação financeira, como cuidar bem do dinheiro. Teve até uma deputada aí a Rede Pública do Paraná, o secretário de educação lá, inclusive é o meu sócio, o Renato Feder. Ele saiu do mundo de empreendedor, deixou de ser CEO de empresa, foi para o Paraná trabalhar no governo para cuidar das crianças, da educação. E ele resolveu implantar no Paraná educação financeira. Então, hoje lá no Paraná são 1 milhão de alunos e uma boa parte tem aulas de como cuidar do dinheiro. Na rede pública do estadual. Estadual. E aí teve deputados de certos partidos aí mais populistas, de extremistas, que criticaram ele. Falaram, que absurdo, o pobre nem tem dinheiro, como você vai, para que você vai ensinar o pobre a cuidar do dinheiro se ele nem tem dinheiro? E eu falei, cara, você está louca, essa deputada que falou isso, porque é justamente para aprender a ter dinheiro, para cuidar bem do dinheiro. Não, é uma inversão total, assim, é falta de raciocínio mesmo, porque a gente teve de novo, né, essa fala de não pode ter, eu não posso votar a favor desse absurdo de educação financeira nas escolas, que foi a Luciana Genro, eu falo nome, sobrenome, porque ela falou, tá aí, e ela disse, né, que não podia votar a favor de ter educação financeira nas escolas, porque as crianças não têm dinheiro, porque vai falar sobre o quê? Quer dizer, então para que vai estudar geografia se também não vai ter dinheiro para viajar para canto nenhum? Então você não vai estudar sobre nada? A impressão que dá é que certos políticos querem manter o povo na pobreza, na ignorância, para poder manipular, para poder controlar. Exatamente. Então ele deixa o povo ignorante, deixa o povo sem dinheiro, dependente, aí o cara vai roubando o dinheirinho dele, aí no final da eleição dá um frango lá, distribui um frango no bairro, compra uma dentadura para a avó do cara e consegue o voto, porque a pessoa, coitada, não teve a oportunidade. Parece que é um negócio de propósito que esses políticos fazem para manipular. Porque assim, para eles não falta a informação. Então, quando eles chegam e dizem, não, mas o pobre, se não compra no cartão de crédito, não tem como comprar. O mentira, cara tá falando isso. Óbvio que é mentira. É aí que o cara vai se enrolar, porque o cartão de crédito não é para você comprar o que você não pode pagar. Ele é um meio de pagamento. Ele não é um agente de empréstimo que vai esquecer que você comprou e não pagou. Então, você vê que a perpetuação, né, de uma situação que só piora, porque uma coisa é você ter um salário, gastar todo o seu salário e ficar sem nada. Uma coisa ainda pior é você gastar todo o seu salário,
estourar o teu limite do cartão, estourar o limite da tua conta, ficar com uma dívida que você vai ficar pro resto da vida pagando. E aí o cara fica escravo de banco. Exatamente. E aí quando um secretário de educação implanta um projeto para que as pessoas se livrem, deixem de ser escravo de banco, certos políticos vão gritar contra. Claro. Qual que é o interesse por trás? Não. Bom não é. Né? E aí fica para as pessoas decidirem o que elas acham. Mas a gente não tem hoje 66 milhões de inadimplentes à toa. Isso foi um árduo caminho para levar as pessoas a chegarem a esse ponto e depois para dizer para elas, não, vem aqui que eu te ajudo. Né? E o juro no Brasil é absurdo. O juro no Brasil é um absurdo, uma coisa puxa a outra. Você tem inadimplência, ela puxa o juro, enfim, é uma complicação. Agora, um outro lado aí da sua vida, que nem tudo foram flores, né? Você estava falando do teu pai. O teu pai aconteceu uma coisa, assim, muito trágica, né? Porque seu pai faleceu muito novo e de uma forma... Uma forma bem inusitada. O que aconteceu, Patrícia, foi que quando eu tinha 22 anos, eu estava já formado, já tinha trabalhado em 2 empresas, eu fui trabalhar na Multilaser, agora a Multi, para ajudar meu pai. E aí era uma empresa bem pequena na época, a gente trabalhava com cartucho de impressora, e era o único produto da empresa praticamente. E aí o meu pai, que gostava muito de mergulho, foi para Costa Rica fazer um mergulho de correnteza. Durante esse mergulho ele desapareceu. Não se tem nenhuma notícia do que aconteceu com ele. E aí, nesse momento, eu fui para Costa Rica, participei das buscas lá para ver se achava alguma coisa. Nunca foi encontrado. Então, eu assumi a empresa no ano de 2003. E aí foi um desafio grande, porque estava com 24 anos, ainda não tinha experiência para poder tocar uma empresa. 2 anos só você tinha na Multi? 1 ano e meio de Multi e 200 funcionários. Então, meu Deus! Foi uma barra. Eu imagino que foi uma barra. E aí você chamou o Renato 7 Segundos. Exatamente. Aí eu estava lá 24 anos, eu preciso de um sócio para me ajudar a cuidar da empresa. Chamei o meu amigo Renato, que também tinha 24 anos. O pessoal falou que uma boa idade para presidir uma empresa era 48. Nossa. Eu falei, caramba, eu tenho 24, eu preciso de mais 24. Aí os dois juntos deu 48. Tá feito. Aí falei, quem que é o chefe aqui? Nós dois. Juntos a gente tem 48. E assim foi, de 2003 até 2018, trabalhamos juntos, os dois como CEOs da empresa. Uhum. Depois de 18 ele foi trabalhar no governo e eu fiquei lá. Sim, agora deu uma reviravolta tremenda, né? Porque o que é a Multi hoje, do que era lá, né, de 2003, a gente está falando, não é tanto tempo assim, né? Assim, na época a gente fazia importação de cartucho, tinha 200 funcionários, era um faturamento muito baixo, 20 e poucos milhões, quer dizer, não é tão baixo, mas não se compara com hoje, né? Só uma pincelada aí para o pessoal que não conhece a empresa, a Multilaser, agora a Multi, nós estamos esse ano na campanha, encurtamos o nome, fez uma mudança de marca. Nós somos uma das maiores fabricantes hoje do Brasil, somos no ramo de eletroeletrônicos, temos mais de 6 mil produtos em linha, mais de 6 mil colaboradores. Uau. E mais de 6 bilhões de faturamento. 6. Uau, mas é um bom número. Abrimos o capital ano passado, em 21, nós abrimos na Bolsa. Uhum. E temos linhas muito amplas. Nós temos os mouses, os teclados, que muita gente conhece, temos câmera... temos as câmeras de segurança, temos celulares, tablets, TVs, bicicleta elétrica, temos brinquedos, produtos para neném, pets, produtos para cachorro, todos os produtos de consumo. A nossa estratégia é ter produtos de consumo para todas as fases da vida, para dar acesso à tecnologia. As pessoas que estão querendo tecnologia com custo-benefício, né, uma compra inteligente, uma compra que você faz, você tem um produto de qualidade, com garantia, um produto que entrega, mas que tem um custo acessível. E aí sobra dinheiro no bolso para a pessoa poder fazer as coisas realmente importantes da vida. Então o cara, ao invés de torrar naquele último smartphone da moda para ficar atolado em prestação, né? Olha só a conexão que a gente falou antes. O cara às vezes deixa as calças lá e fica o ano inteiro pagando prestação de smartphone. Com o celular da Multi, você vai ter um smartphone bom que entrega e que vai sobrar dinheiro para aquele curso, aquela faculdade, aquela viagem com a namorada ou com o namorado, né? As coisas que realmente importam na vida. É o que a gente fala, as pessoas, hoje a gente está numa época
em que a tecnologia facilita muito a nossa vida. E você tem tecnologia de todos os preços e de todas as qualidades. Você não precisa, para economizar dinheiro, viver sem esse conforto que a tecnologia te traz, desde que você faça uma compra inteligente, né? Então, é isso que a gente fala muito aqui no canal, né? Você pode ter tudo, desde que você não queira ter tudo de uma vez, né? Porque você quer tudo de uma vez, bota lá o cartão de crédito para pagar, não vai dar certo. E você tem que saber, é o que a gente chama daquele conceito do smart shopper, né? Você pode ser um comprador, você pode ser um consumidor, desde que você faça isso com inteligência, dentro daquilo que você pode, que é dar o passo do tamanho da sua perna, né? De maneira que você não se enrole, que você tenha uma vida financeira ali ok. Por quê? O que eu sempre digo aqui, que às vezes custa para as pessoas entenderem, é que quando você faz um empréstimo, quando você faz um financiamento, quando você quer dar o passo muito maior do que a sua perna, você está perdendo o futuro. Você está arriscando a tua renda futura, né? Porque você está tirando um dinheiro que você ainda nem recebeu para comprar uma coisa que, de repente, ainda mais no país que a gente vive, às vezes o cara está pagando lá em 24 vezes, no segundo mês ele já foi roubado, está pagando, né? Isso. Eu acho que, sabe que o pai do Renato, o Roberto, ele tinha uma regra muito sábia, que acho que é uma boa dica. Ele falava assim, Alexandre, tem 3 tipos de pessoa. Tem a pessoa 80%, a pessoa 100% e a pessoa 120%. São 3 tipos. E eu sei o que vai acontecer com essa pessoa baseado nessas 3 coisas. O 80% é o cara que gasta no máximo 80% do que ele ganha. Pô, o cara ganhou 5 mil, ele gasta 4 no máximo. Ele ganha 10 mil, ele vai gastar 8. Ganha 2 mil, vai gastar 1.600. E a diferença é que do 80%, quer dizer, os 20% que ele guarda, ele vai aplicando e fazendo um patrimônio e fazendo um capital. Esse cara vai para frente. Depois você tem o cara 100%, que ele vive de acordo com o ganho. Eu ganho 5 mil, gasto 5 mil. Eu ganho, gasta, e aí vem as surpresas da vida, que sempre tem, e aí fica endividado, e aí começa a bola de neve. Aí precisa do 13º para tapar o buraco. Então, quando vem o 13º, paga as dívidas e tal, e o ano que vem começa de novo. Esse cara não vai chegar em lugar nenhum, é matemática, não é questão de opinião. Não, ele está patinando ali. Que nem eu falei, 2 mais 2 é 4. Não concordo, seu fascista, matemática fascista, mas é 4, cara, não tem o que fazer, cara. Não me dá outra opção, eu quero variedade. É isso, então assim, o cara 100% não vai chegar em lugar nenhum e o 120 está ferrado, vai ficar pedindo emprestado ali. Então só tem um caminho, que é o caminho que eu tive a sorte de ser educado assim, então não inventei nada, só recebi isso dos meus pais e avós. Mas muita gente não tem acesso a essa informação. Por isso que é importante, né, a internet, a gente se informar. Tem que viver até 80% do que ganha. E olha, tem funcionários lá na Multi, que é funcionário de 2 mil, que está bem organizado, e tem o cara de 10 mil que está todo endividado. Tem o cara de 20 mil que está endividado, eu já vi cara de 40 mil que está endividado. Sim, não, então, assim, não a dinâmica dele. Você ganha. Não importa quanto você ganha, sempre dá para gastar mais, sempre dá para se enrolar. Não, o teu padrão de vida muda da noite para o dia ali. Tem gente que já recebe um aumento, já gasta por conta, já começa a fazer a conta, então já vou comprar isso, já vou o 13º, já vai ser maior, já torra por conta. Cara, você pode fazer isso, mas você não vai chegar em lugar nenhum financeiramente, você não vai ter segurança financeira, você não vai ter a liberdade financeira. São coisas muito importantes para a vida, que vale mais, muitas vezes, do que aquele consumo a mais, que eu preciso mais um par de tal sapato, eu preciso trocar o celular para outro celular da moda, e não sei o quê. Não, e não tem fim, né? E eu não estou falando que é fácil, porque tem famílias que têm muita dificuldade para fechar conta, para comprar comida para as crianças, tem muita dificuldade. Só estou dizendo que, matematicamente, quem não conseguir ficar no 80% vai dar ruim. Não, a vida vai ser muito mais difícil. Não tem nem o que falar. Às vezes é mais fácil você sacrificar algumas coisas para que você não chegue a ser nem o 100 e muito menos o 120, do que você achar que não, é mais fácil eu extrapolar um pouquinho que depois as coisas se arrumam, e não é assim. A gente está vendo isso matematicamente, estatisticamente. A gente vê que a questão, quando a pessoa se endivida, não é uma questão só financeira, isso afeta a família. A segunda maior causa de divórcio são os problemas financeiros. Então, assim, vai muito além de simplesmente um número negativo lá na tua conta do banco. É muito sério. Vai muito além. Eu acho que o melhor indicador, na minha opinião, riqueza, na minha opinião, não se mede em reais, e nem em dólar, e nem em casa, e muito menos em carro. Carro não é riqueza, carro é despesa. Riqueza se mede em meses.
Ah, como assim meses, Alexandre? Não entendi. Vou medir minha riqueza em meses? Sim. Quanto você tem de grana, de liquidez, quanto você tem de patrimônio, dividido por quanto você gasta por mês. Então, por exemplo, o cara tem lá 20 mil acumulado e ele gasta 10 mil por mês. Então, 20 mil dividido por 10 mil dá 2 meses. Então, ele tem 2 meses de gasolina aí para rodar se ele pegar emprego. De vida, digamos. Então, a pergunta é assim, quantos meses, se cortar a sua renda agora, perdeu o emprego, teve um acidente, Deus me livre, às vezes o cara é um profissional liberal, trabalha por conta, se você parar de receber, quanto tempo dura a sua grana? Dura 2 meses. Arriscado. Muito arriscado. Dura 6 meses. Você já tem uma margem de manobra. Eu tenho 2 anos de renda. Puxa, olha só que conforto. Poxa, você pode olhar com calma, você tem 2 anos, você não vai entrar em dificuldade, passar necessidade da sua família. E muita gente fala, eu tenho 0. Não, eu tô devendo, eu já até gastei, o que eu vou receber já foi. Então, assim, o ambiente econômico não é fácil, é muito difícil. Estou dizendo como, talvez, formas de pensar em como ter mais segurança e liberdade financeira. Número de meses que a pessoa tem. E quando a pessoa, ao longo de muitas décadas, vai poupando, aplicando, tem um momento em que ela tem infinito. Ou seja, ela tem até o resto da vida, ela tem lá como pagar as continhas e tal. E isso é liberdade total. É muito bom. Que não é fácil de alcançar, mas não é impossível. Não é impossível. Né? Aliás, falando em impossível, quando a gente fala de empreendedorismo aqui, as pessoas falam, é impossível empreender no Brasil. Não é impossível, mas é quase. Tem que ser muito louco, tem que ter uns parafusos a menos na cabeça para empreender no Brasil. E eu estava lendo aqui o teu livro, que eu já mostrei ele aqui no canal, mas eu quero mostrar de novo, que é O Moedor de Pobres. Esse título é extremamente adequado para o conteúdo, porque quem é o moedor de pobres é o sistema, não é o empresário malvadão, etc e tal, enfim. E eu quase caio da cadeira lendo aqui a introdução do teu livro com a história de quando você mudou daqui de São Paulo para Extrema, né? Você tem hoje 2 plantas, né? Você tem uma Extrema e tem uma na Zona Franca de Manaus. Isso, exatamente. E aí, quando você chegou em Extrema, você foi muito bem recebido com um assalto. Passaram algumas semanas e assaltaram a fábrica. Algumas semanas depois de inaugurar, a fábrica foi assaltada. Vieram 3 caminhões, pessoal armado com metralhadora e tal, 30 homens. Uau. E roubaram 3 caminhões de mercadoria da gente. Então, foi uma porrada. E aí foram mais ou menos 4 milhões de reais em mercadorias que te levaram? Eu não lembro o valor exato. Eu lembro que eu li, eu fui reler porque eu falei, deixa eu ver direitinho aqui. Na época, quer dizer, é sempre muito dinheiro, e na época era muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro ainda, muito mais dinheiro. E aí, quando roubaram a gente, nós fomos atrás de ajuda, né, policial para ir atrás, só que a polícia estava muito mal equipada na época, não tinha gasolina para os carros, não tinha estrutura. Nós tivemos que fornecer alguns recursos para a polícia poder investigar, né? Uma gasolina, lanche para os policiais poderem ir atrás dos bandidos. E passou um tempo, nós recebemos uma fiscalização questionando por que nós não recolhemos o imposto sobre a mercadoria roubada. E aí eu falei, como assim mercadoria roubada? Não, imposto ICMS, imposto de circulação de mercadoria. Não é imposto de venda. Se você circular com a mercadoria, você tem que pagar. Então, como foi roubado, a mercadoria circulou e eu tive que baixar do meu estoque, né? Eu tenho um estoque lá, tinha 100 peças, tirei do estoque, eu tenho que emitir uma nota de saída e pagar imposto sobre isso. Então, esse foi um dos contatos aí, entre muitos, tá? Essa história é uma entre um monte. Mas gente, isso é bizarro. Como o Estado trata o empreendedor no Brasil. Então, mas gente, eu vou te falar que eu li, eu falei assim, não é possível, não é possível, não pode ser, não tem... Eu, se fosse um fiscal, se fosse um agente que tivesse ido lá, eu teria vergonha de falar para você, olha, tudo bem, eu sei que você foi roubado, mas cadê a nota que você tem que recolher o imposto porque a mercadoria circulou? Meu querido, foi um bandido que circulou com a mercadoria, é o bandido, é o criminoso que está circulando com a minha mercadoria, eu vou ter que pagar o imposto. Em cima disso, e teve imposto e teve juro, mas ele foi bonzinho porque ele tirou a multa. Tirou a multa, permitiu que a gente emitisse a nota e fizesse, chama-se denúncia espontânea, né? Se você tem uma questão tributária e você perceber, antes do fisco te multar,
Você pode fazer a denúncia espontânea, você paga o imposto, paga com juros, mas não tem multa. Então fomos bonzinhos. Mas também, assim, não é que o fiscal é do mal, ou um cara... Não, é a lei, ele tá amparado pela lei. É menos o malvadão aqui ou o malvadão ali, e mais um sistema voltado para as coisas não funcionarem. Entendeu? A quantidade de leis que tem no Brasil e regras tributárias, desde a Constituição de 88, já foram cerca de 3 milhões de normas tributárias. Estamos falando aí 3 milhões de regras. Eu, na Multi, eu tenho mais gente calculando impostos, apurando quanto tem calculado, que gente inventando produtos para a gente exportar, para te vender, para criar coisa nova. Então, imagina o tamanho do desperdício. E quem mais sofre são geralmente os pequenos empreendedores no Brasil. Porque quem é grande, você contrata lá o diretor de imposto, o gerente de imposto, a equipe toda, o contábil, então você contrata um monte de gente para cuidar disso e errar menos. Você acaba errando ainda um pouco. Porque tanta lei, tanta minúcia. Não é possível você conhecer todas essas leis. Elas não mudam é possível. O tempo todo. Agora, o cara que é pequeno, ele está à mercê do sistema. Então ele está lá, o cara pequeno botou pouco dinheirinho dele no açougue. Sei lá, o açougue é polêmico, que tem coisa de Anvisa, né? Vou pegar o caso da sapataria. O cara montou uma sapataria lá, com o dinheirinho dele. Ele só sabe fazer sapato. Aí, de repente, chega lá um fiscal e começa a... senhor, deixa eu ver aqui. Olha aqui o regulamento, página 452, livro verde, inciso 5. O seu extintor está a 20 centímetros da porta e o mínimo era 25 centímetros. Isso é muito grave, isso pode te fechar e vou te dar uma multa. E aí o empreendedor tremendo lá falando, caramba, essa loja, se fechar essa loja, eu não tenho que dar de comer para meus filhos. E o Estado lá, todo poderoso, arrogante, vindo para cima, cagando regra em cima do cara. E aí, olha, a multa é 50 mil. Não, pelo amor de Deus, então como é que faz para resolver? Aí, de repente, não, pode ser 2 mil, 5. Aí eles resolvem lá e começa a corrupção, espaço para as brechas. Então, o sistema é voltado para não funcionar. O sistema é voltado para esmagar e massacrar quem está gerando riqueza. O empreendedor é que gera riqueza junto com os profissionais que estão lá. Né? Sem o empreendedor, que é a locomotiva, o trem não anda. Né? Você tem que ter na economia a locomotiva puxando, é o empreendedor. É o cara que pega todo o dinheiro dele, que vai lá e arrisca na sapataria. Então ele foi lá, montou, ensinou o aprendiz a fazer sapato, tem lá 3 funcionários, e aí tem certos professores, uma parcela aí da nossa intelectualidade, que acha que esse cara é o malvadão. Meu Deus. Ele está lá porque está explorando o pobre coitado que está fazendo sapato. Porque ele fala assim, não, mas o pobre coitado lá que está fazendo sapato, ele vendeu a mão de obra dele, comprou lá, sei lá, ganhou R$1.000 e o dono da loja vendeu por mais que 1.000. Sim, porque ele arriscou. Ele inventou o sapato, ele produziu, ele juntou os caras todos, ele arriscou tudo que ele tem no Brasil. Se você quebrar, você perde tudo. Você é processado no Brasil. Então, o outro que vai trabalhar para outra loja de sapato que pague melhor. Ou ele que vai abrir a loja de sapato dele, se for tão bom assim. Né? A única coisa que você não pode escolher no Brasil é o Estado. O Estado que é a força, que é a imposição. Porque o fiscal vai lá e dá uma multa, e se ele não pagar, ele vai preso. Não tem escolha. Não tem escolha. É simples assim, é tão simples quanto isso. E você, dentro de um universo tão gigantesco de leis, é impossível você não estar cometendo alguma infração. Você sempre está errado. Você sempre está errado. Seja por uma coisa mais grave, menos grave, que tenha a ver com algo que possa prejudicar o teu cliente, o local onde você está, etc. Ou que seja uma besteira. E a gente tem muita lei que quando você para ler, leis absurdas, leis ridículas, você fala, não, isso é brincadeira, não pode ser real. E aí quando você começa a entrar um pouquinho nessa seara aí das leis malucas, porque a gente está falando... uma coisa que você citou até agora foram as leis tributárias. As leis tributárias, elas podem inviabilizar qualquer ideia, a boa, a maravilhosa, a genial, inclusive, porque você sempre vai estar errado. E é como você está falando, no meio de 3 milhões de regras que já foram criadas, é humanamente impossível, ainda que você tenha um andar inteiro de pessoas só fazendo isso, é impossível que elas saibam tudo. Por quê? Ainda que elas soubessem tudo, amanhã vem uma regra nova. E é importante frisar o seguinte,
Eu acho que com toda essa camada de complexidade que tem no Brasil, né, as leis é uma parte, juros altos, insegurança jurídica, que se um cara te dá um calote você não consegue cobrar, demora muito mais e tal. Isso deixa o empreendedor mais estressado do que em outros países, então mais infarte, mais gente tendo derrame por aí e tal, pirando, mais tomando Rivotril. Mas o efeito final é que isso vai encarecendo os produtos e serviços. Então, e aí, de novo, mais pobre se dá mal. Exatamente, porque existe uma ilusão de que isso tudo é problema do patrão, ele que se dane. Não é problema do patrão. O patrão, quando ele tem imposto alto, juros altos, um monte de regra que ele não consegue, tem que contratar um monte de gente para fazer a contabilidade e tal. O que ele faz? Ele não é burro. O patrão vai colocar no preço. Então, os preços das coisas no Brasil são muito mais altos do que lá fora. Eu fiz uma comparação, por exemplo, uma caixinha de som da marca internacional aqui que todo mundo conhece, né? Então, peguei uma caixinha e comparei na mesma loja nos Estados Unidos. Era o Walmart Estados Unidos e na época o Walmart Brasil. Então, a mesma marca, a mesma caixinha de som, o mesmo modelo na mesma loja. No Brasil, custava R$600. Nos Estados Unidos, custava R$300, convertendo, né? Em dólar, convertendo. Então, aqui custa o dobro do preço, o mesmo produto, do que lá. Por quê? Porque todos esses custos vão sendo passados por preço e encarecem. E aí o cidadão brasileiro, especialmente o mais pobre, que é quem mais pesa, né? O cara que é milionário, para ele paga R$600 e acabou. Não, ele nem vai comprar aqui. Ele nem vai comprar, vai para Miami comprar. Comprar lá, o pobre que está aqui que paga a conta de todo esse problema. Então, não acho que é o empreendedor. O empreendedor vai pagar a conta de ficar estressado, mas ele vai botar no preço e quem não é empreendedor que está assistindo que vai pagar esse preço maior. E quando a gente fala, né, que o pobre paga mais, é justamente porque a gente é tributado no Brasil, na renda e no consumo. Não só no Brasil, mas a gente tem, na parte dos impostos sobre o consumo, uma loucura total. Porque você tem alíquotas diferentes em estados diferentes para produtos que são extremamente similares. Você vê que, às vezes, existe até uma dificuldade... não é fiscal não, tá, gente? Vamos em frente. Você tem até uma dificuldade de reconhecer no que se enquadra o quê, né? Porque tem aí alguns... cases conhecidos que a gente vê que, se for, por exemplo... chocolate, um bombom de chocolate com wafer é um imposto. Se eu classificar bolacha wafer com chocolate, é outro imposto. Biscoito recheado bombom é uma coisa, biscoito recheado é outro. E teve casos, por exemplo, teve uma empresa que trouxe uma croque, aquele negócio de... Sim. Como é que chama aquele negócio? O croque, para usar tipo chinelo de borracha, né? E aí ele classificou como sandália de borracha e importou. Foi negado, falaram, isso está errado, isso não é sandália de borracha, isso é... um sapato impermeável. Sapato impermeável. E aí deram uma multa, teve que pagar a multa e beleza, liberou o produto. Aí eles falaram, caramba, vamos então mudar para sapato impermeável. Aí eles trouxeram sapato impermeável, só que por outro porto. E aí o fiscal do outro porto falou, não, isso é sandália de borracha, outra multa no carro. Como que é um sapato impermeável ser cheio de furo, ser aberto atrás? Enfim, e não tem uma segurança, né, jurídica. Você não tem segurança, porque é muito disso que você está falando. Tem tanta brecha para se entender do jeito que quiser... que você não faz sentido. Esse é o problema. Não faz sentido. Então, quando você chega e fala assim, mas meu filho, olha só, não pode ser um sapato impermeável porque ele é aberto, porque você precisa na água, você vai se molhar. Quando você para pensar que a explicação não faz sentido e que a lei dá sentido para uma coisa que não tem o menor sentido, como foi cobrar? Como você pode pagar o ICMS em cima de uma mercadoria que você... foi roubado? Quer dizer, não faz sentido, mas você teve que pagar. Não tem aonde recorrer, por mais que você tenha razão. Então, é isso que faz muita gente... Eu conheço muita gente que é genial, com ideias geniais, que poderia transformar essas ideias em dinheiro, tanto para si como para empregar outras pessoas, para gerar riqueza, e que diz, eu não vou me arriscar. Eu não sou louco, eu não vou me arriscar. Tem que ter um ambiente propício, um ambiente favorável a fazer negócios. Um país que em algum momento da sua história criou
um ambiente favorável, em que é fácil empreender, fácil abrir uma empresa, fácil contratar, fácil criar produto, menos regra que a média. Se você criar sua empresa e você fizer um patrimônio, você conseguir ralar e fazer a renda, não vão meter a mão no seu dinheiro e te roubar. Esse país chama-se Estados Unidos, por exemplo. Virou a maior potência econômica mundial graças a isso. Então, quanto mais liberdade econômica, mais o país deixar as pessoas produzirem riqueza em paz, mais próspero, mais rico, melhor vai viver as pessoas. Quanto mais ele tiver um Estado confiscatório, um Estado maluco, que joga um monte de lei o tempo inteiro e que as pessoas ficam inseguras, mais pobre ele vai ser. Óbvio, porque também tem um outro lado aí da questão que eu também acho uma coisa muito maluca. Que se você cresce no Brasil, você é meio que punido porque você cresceu. Né? Então você cresceu, você chegou a um determinado patamar, aí você vai ter que recolher um outro tipo de imposto, você vai ter que pagar muito mais, se você tem mais funcionários, você vai ter muito mais risco dentro da sua empresa. Então hoje você vê empresas que poderiam contratar mais, mas que morrem de medo, porque se você leva aí como é que chama? Um processo trabalhista, o grande consegue, né, driblar aquilo. Ele já até coloca ali na sua margem, eu posso ter ali um processo trabalhista, porque também por mais que você faça, você sempre vai estar errado, em alguma coisa ali você vai estar errado. Em termos, sim, Patrícia, até do simples, para você sair do simples, é uma dor. Então hoje, se você está no simples, para você virar uma empresa de pequeno porte, por exemplo, ou uma limitada, aí você tem que pensar 100 vezes. Porque você vai pagar mais imposto, vai ter uma série de complicações. O INSS muda um monte de coisa. Depois que você já virou uma limitada, empresa faturando, sei lá, por exemplo, depois que você faturou 20, 30 milhões, daí para cima, o Brasil até favorece as grandes. Porque aquilo que eu falei, quando você é grande, você consegue ter os advogados para defender os problemas de multa. A área fiscal para entender toda essa maluquice, não tomar tanta multa, achar os melhores caminhos. Não toma tanta, não é que você não vai tomar nenhuma. Vai tomar, mas você vai ter acesso à estrutura tributária, à engenharia fiscal, quer dizer, você vai ver, tal região é melhor para produzir, que paga menos imposto, tal região é assim, assado. Então você começa a enquadrar o negócio para ficar mais eficiente. Eu acho que até quando você vai de muito pequeno para uma empresa limitada, é uma dor, e depois o Brasil privilegia as grandes empresas, é um país muito concentrado. É muito banco, concentrado. Por exemplo, é super concentrado. Siderúrgica, tal, os grandes telefonia é super concentrado. O que é ruim para todo mundo, porque você tem menos concorrência, então isso... Menos para o dono do banco. Bom, aí é outro departamento. Mas isso é ruim também. Agora, que é uma coisa curiosa, né? Porque assim, todo mundo gosta de odiar banco. O banco, tem os lucros dos bancos, tal. Vamos taxar os bancos, vamos ferrar os bancos. Isso é uma burrice de um tamanho gigante. Porque como tem pouco banco no Brasil, quando você aumenta o imposto do banco, o imposto de banco já é muito maior que os outros. O imposto de renda de banco, eu não lembro aqui de cabeça. O imposto de renda de empresa é 34%, o banco, se não me engano, é 45%. Posso estar enganado, tá? Mas o banco paga muito mais imposto de renda que o resto. Vamos aumentar mais ainda. O que o banqueiro faz? Ele aumenta os juros. Óbvio. Agora tem mais recursos. Só tem eles, tem poucos bancos no Brasil, só tem eles de oferta. E quem é que precisa de crédito? Não, o pequeno. O pequeno. Como é que você faz para diminuir o lucro do banco? Com mais bancos. Você tem que ter mais bancos. Você tem que fazer com que todos os bancos do Brasil, todos os bancos do mundo, queiram vir aqui no Brasil, se matar para pegar os clientes e conquistar os clientes. Então o Brasil, quando fala, vamos infernizar os bancos, vamos atrapalhar os bancos, vamos dificultar, vamos aumentar imposto, o que você faz? Você espanta os bancos estrangeiros. O Citibank, por exemplo, estava aqui, foi embora. Tem vários casos de banco que abandonaram o Brasil. Aliás, várias multinacionais que eu conheço abandonam o Brasil porque acham que é uma loucura. Eles falam, tchau, se virem, não vou ficar aqui. Demite todo mundo e sobra menos bancos. E aí esses bancos enfiam a faca ainda mais. Não, você não tem para onde correr. Então é uma burrice. O que precisa para banco não é aumentar imposto de banco. O que precisa é melhorar o ambiente, atrair novos bancos para cá. Em vez de ter 3, 4 bancos, você tinha que ter 30 bancos. Nos Estados Unidos fala-se que tem mais de 1.000 bancos lá. Então, cara, você vai precisar de um empréstimo, um monte de bancos te matando para emprestar o mais barato possível. E, obviamente, para ganhar o cliente, ele vai oferecer melhores vantagens, menos taxas, etc. e tal. E quanto menos concorrência você tem, menos escolha você tem. Só que, de novo, quando você tem menos escolha, para o pobre,
menos escolha ainda, porque é como a gente está falando, quem precisa de crédito? O mais pobre. O mais rico não depende do banco. E o banco geralmente quer emprestar dinheiro para quem não precisa, porque é a pessoa que vai pagar. Né? Quem realmente precisa vai ter uma taxa lá na lua, vai acabar, por falta de educação financeira, entrando numa roubada, porque lê um contrato não entende, acha que todo mundo faz, então isso é o normal, e vai se enrolar como todo mundo está se enrolando, e aí que a gente chegou lá em 66 milhões de inadimplentes. Eu acho que é difícil, quem sou eu para ficar falando como cada um tem que viver a vida, mas eu falo o seguinte, quem cai em banco é uma armadilha, na minha opinião, tem que fugir de banco igual o diabo foge da cruz. Foge de banco, cara. Gasta no máximo 80%, guarda dinheiro, aplica, compra à vista. Se não comprar à vista, não compra. E não se endivida. As taxas que o banco cobra é um negócio assim. E assim, tem o lucro do banco, que no Brasil é mais alto que a média mundial, mas não é de lá que vem a taxa. Não é que o banco está ganhando isso. É porque se você pagar para o banco, sei lá, R$1.000 de juros, por exemplo. Vamos supor que você pagou no ano, né? Você tem sua dívida aí, você pagou R$1.000 de juros. A maior parte disso é imposto de renda que vai para o governo. O governo que está recebendo quase metade dos seus R$1.000. A outra parte é para cobrir quem dá calote, porque no Brasil é muito difícil cobrar o caloteiro. Sim. Se você não pagar, o Brasil é um dos países que mais demora para cobrar uma dívida. Se você estiver no exterior, você consegue cobrar muito mais rápido. Tem leis que favorecem isso. Então, olha só que interessante. Às vezes o político bonzinho, entre aspas, vamos fazer uma lei para proteger o cliente do banco. E o banco não conseguir cobrar. Só que o banco não é burro. Então, no momento que o banco vê que está mais difícil de cobrar, o que ele vai fazer com a taxa? Vai subir lá na rua, lógico. Porque ele vai ter que... As pessoas que pagam vão ter que cobrir o buraco dos caloteiros. Então, as contas sempre fecham. A matemática sempre fecha. E quando a gente fala isso, muita gente fala fascista. Não tem argumento, entendeu? Não, você fala, 2 mais 2 é igual a 4. Fascista essa matemática. É a lógica, né? A gente tem que facilitar a cobrança para o banco ficar, para ser mais fácil executar a dívida e cobrar, diminuir o juros, o imposto de renda dos bancos, os impostos, atrair um monte de banco para o Brasil e deixar os banqueiros se matando. E olha, eu não tenho nada com banco nenhum, tá? Senão vão achar que eu sou banqueiro. Eu não tenho ação de banco, não invisto em banco nenhum. Não faz nenhuma diferença para mim se o Bradescão, ou Itaú, ou quem que for, tá ganhando dinheiro. Não, que ganha. Estou falando só matemática, pura e simples. Não, mas é exatamente isso. Mas é a forma de você entender como o mecanismo funciona, né? Então, quando a gente fala, olha, essa lei que parece muito boa, né? Que são as leis mais populistas, que é o Estado falando assim, olha, como você não sabe se defender, vem aqui que eu vou te defender. Então, vai lá e cria uma lei. Como, por exemplo, da inadimplência. A gente tem uma lei nova agora do superendividado, né? Do inadimplente, que é o superendividado. Então, o brasileiro ainda acha que na base da canetada é que se resolve as coisas. Não, porque tem que ter um político que chega lá com a sua caneta mágica e assina e tudo está resolvido. Só que, como já dizia Bastiat, né? Tem a parte da lei que você vê e tem a parte que você não vê. Uma coisa é a intenção, outra coisa é a consequência que ela vai causar. Então, num primeiro momento, você fala, vamos criar a lei do superendividamento lá, porque a gente vai forçar o credor a aceitar uma negociação para o cara que está 5 anos com o nome sujo, e aí suja de novo e fica mais 5 e não sei o que lá, para esse cara poder voltar a ser economicamente ativo, etc e tal. Parece muito legal. Você fala, realmente, se não facilitar a vida desse cara que está endividado, ele não vai deixar de ser um endividado nunca. Mas não é dando educação financeira para o cara que eles fazem isso, porque educação leva tempo, precisa investimento, não tem a vontade política para que o cara aprenda. Então vamos fazer uma canetada para obrigar o credor a aceitar o que a gente determinar que ele aceite. Se você pula o balcão, eu como endividado vou falar, ótimo, porque o cara está ganhando muita grana, ele tem que, né, aceitar o que eu proponho. Mas se eu pulo o balcão, se eu vou pro lado do credor, se eu sou o credor, se eu faço esse pequeno exercício, eu sou credor, eu vendi para você, você não me pagou, eu já gastei dinheiro para te cobrar, porque eu paguei gente para te cobrar, eu já perdi o dinheiro que você não me paga. Aí vem alguém e diz que além daquilo que eu já perdi, ainda vou só receber metade, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu não empresto para mais ninguém. Não empresta mais. Você vai cortar o crédito para a base da pirâmide e vai aumentar o preço mais ainda para quem...
nada é grátis. Isso que as pessoas têm que aprender, acho, Patrícia. Nada é grátis, nada. No Festival de Leis Idiotas lá, uma das leis que propuseram, isso não foi aprovada, nem vai ser, passagem aérea grátis para jovens. Então o cara, os jovens precisam ter direito de viajar, então vamos dar passagens grátis. E a lei, ela tem que ser avaliada não pela intenção. O inferno está cheio de boas intenções. Ela tem que ser avaliada pelo resultado. No momento que você fala, jovem tem passagem grátis, o que a empresa aérea vai fazer? Obrigatoriamente vai aumentar o preço de todo mundo que não tiver naquela faixa etária. Porque o avião tem que pagar, a gasolina do avião alguém tem que pagar, tem que pagar o salário do piloto e tal. Então sempre alguém paga. Outra lei, essa foi aprovada, se não me engano, tanta lei idiota que eu não... Nunca não cabe na nossa cabeça. Se não me engano, em Vitória, se não me engano, foi aprovado lá. Se você chegar num restaurante com carteirinha mostrando que você fez cirurgia bariátrica, aquela do estômago, né, redução do estômago, você tem direito a 50% de desconto no quilo. Lá no buffet. Né, no buffet. Então, você vai no buffet, quanto tá o buffet? R$50. Não, mas eu tenho cirurgia bariátrica. Você tem direito a pagar metade. E aí, qual a intenção? Não, mas o cara da bariátrica, ele comeu pouco, então ele tem estômago pequeno, então ele vai comer pouco, é justo, vamos criar uma lei para resolver isso. Cara, tudo que é na canetada da lei dá ruim. O que você vai ter? Você vai ter primeiro um grande mercado de atestado falso. Um monte de gente vai aparecer com atestado falso de cirurgia bariátrica. Que é tão difícil você conseguir um atestado falso. Um monte. E aí os restaurantes vão começar a receber um monte de gente com atestado e ele vai falar, bom, vou ter que cobrar agora o dobro, porque esses caras tudo com cirurgia bariátrica estão me dando prejuízo. Então o preço do restaurante vai ser o dobro, o buffet em vez de ser 50 vai ser agora 100, o cara com cirurgia bariátrica vai voltar a pagar os 50, que é a mesma coisa, e todo mundo vai se ferrar. É igual a meia entrada. E aí vem aquela frase homérica que não é quem vai ganhar ou vai perder, vai todo mundo perder. Você simplesmente, se você fortalecer o mercado de cirurgia bariátrica falsa, e vai pagar metade do dobro, igual carteirinha de estudante. Carteirinha de estudante é isso, é metade do dobro. É metade do dobro. Mas as pessoas não aceitam, né? Quando você fala esse tipo de coisa, as pessoas não aceitam. Não é assim, você não sabe, o pobre não pode pagar. O que a gente está falando aqui é exatamente isso, é o pobre que acaba pagando mais. Porque teve um dia que eu fui bastante xingada, porque as pessoas acharam muito arrogante o que eu falei, mas eu estava dando um exemplo que eu vou dar de novo, aquela que se odeia, né? Aquela que se odeia. Já fui xingada por isso, vou falar de novo. Mas a gente estava falando do negócio de vale gás, né? E vai dar o vale gás, e não sei o quê, porque o gás subiu, etc e tal. E aí as pessoas falando, não, mas tem que ajudar o pobre, etc e tal. E aí a gente estava falando, o mais pobre ele sempre vai pagar mais caro em absolutamente tudo. Não porque ele não tem dinheiro, mas porque tem coisas que ele não tem opção. Então, por exemplo, se o gás sobe demais na minha casa, eu tenho fogão a gás, mas eu também tenho elétrico. Então, se eu fizer uma conta e disser assim, o gás subiu demais, eu vou pro elétrico. Eu tenho uma opção. O pobre tem? Não tem. Ele não tem. Então, a gente tem opção, a gente sempre vai driblar ali para pagar menos, mas o pobre não tem essa escolha, né? Então, é isso que a gente fala. Essas coisas precisam ser entendidas, porque a gente está em ano de eleição, as pessoas estão aí preocupadas com quem vão votar para presidente, tudo muito polarizado, um xingando o outro, né, ofendendo o outro, perdendo amizade, famílias se separando por causa de política, etc., quando, na verdade, o voto do deputado, a pessoa não lembra em quem votou, e é esse deputado que vai criar as leis, né? Esse é um negócio que é importante, Patrícia. As pessoas... você falou um ponto importante. O presidente da República é um tema super relevante. Então, Lula, Bolsonaro, tem uma terceira via ainda, não tem e tal. Não vou tirar a importância dessa discussão. Mas mais importante que essa, muito mais importante, e as pessoas não têm esse conhecimento, é o Congresso. O Congresso no Brasil manda mais que o presidente. O Congresso que faz as leis, veta as leis, que propõe ou reprova as leis. O orçamento, o dinheiro que arranca de todos nós, todo dia na sua vida, quando você acorda,
cada cafezinho que você compra, o remédio da vovó, quando você vai comprar um saco de feijão, vai pagar o cabeleireiro, tudo que você compra tem imposto escondido lá dentro. Quase 40%, quase metade, imagina, quase metade do dinheiro que a gente sua da camisa todo dia para ganhar vai para o governo. Nada rouba tanto você, nada pega tanto nosso dinheiro disparado quanto o governo, nem a sogra, nem aquele cunhado. Nem o teu cunhado que pega. Nada. Quem toma a tua grana e mete a mão no seu bolso todo santo dia, de manhã até você dormir, do nascimento até você morrer, chama-se Estado brasileiro. Esse dinheiro vai para Brasília, a maioria, o Brasil é centralizado, então não fica na sua cidade, não fica no seu estado, ele vai para Brasília, essa grana. E essa grana vai ser gerenciada pelo Congresso. São 513 deputados e 81 senadores, são esses caras. 594 pessoas no total. Esse Congresso vai mandar mais na sua vida do que você pensa. E as pessoas não se preocupam com isso. Esquecem quem votou. Existem deputados muito bons, muito sérios. Existem deputados muito porcarias que estão a fim só de pegar a tua grana e ficar se reelegendo e tirar uma casquinha aí para pôr na conta da Suíça. E tem outros caras que são sérios, que trabalham direito. Então, é muito importante a gente se engajar e saber com detalhe em quem nós estamos votando. Porque as pessoas falam assim, eu quero que a política se dane. A política não vai se danar, para começar, e nem os políticos. Quem vai se danar é a gente. Você pode não se interessar por política, mas a política se interessa por você, se interessa pelo seu bolso e vai meter a mão no seu bolso, quer você queira ou não. Se você não deixar, você vai ser preso. É isso, ou você paga ou você vai pra cadeia. Assim funciona os estados, né? É diferente do McDonald's. Você não é obrigado a ir lá comer hambúrguer. Se você não gosta do McDonald's, você vai no Burger King ou no sei lá o quê, né? Você tem escolha. São as empresas privadas, você tem escolha. Se você não for lá, você vai no concorrente. O governo não tem escolha. Ou você paga ou você vai pra cadeia. E a gente não pode se desinteressar por isso, porque a política se interessa pela gente. E a gente vai ter que obedecer, Então, quando você vê leis absurdas, que nem você fala aqui no teu capítulo 3, que é uma coisa que você fala, gente, esse cara é muito criativo por ter falado isso, mas você não criou nada, assim, você citou aqui uma lei que gente, é uma coisa muito ridícula, né? Que era a criação lá de um aeródromo para pousar OVNI. OVNI, o cara queria fazer um aeroporto de voador. Não, e o cara queria mesmo, e tudo definido ali, 5 hectares para pousar aqui, uma nave vinda do não sei aonde, quer dizer... Olha o nível de políticos que a gente tem quando a gente tem uma população totalmente desinteressada. Eu não quero saber de política, eu não estou nem aí. Pega o santinho no chão para votar no deputado ou não vota em ninguém. Então, aí vem a boa notícia. Eu vou falar uma boa notícia, pessoal, é o seguinte. Há cerca de 10 anos atrás, eu tive a honra de participar e ajudar a fundar um site que ranqueia os políticos. Boa. É o ranking dos políticos. Eu falei lá que tem 594 políticos em Brasília. O que a gente faz é um site apartidário, não puxa a sardinha de ninguém, não tem rabo preso com ninguém, ninguém é político, é tudo gente da sociedade civil, voluntários, e a gente ranqueia do melhor para o pior os deputados e senadores do Brasil. A boa notícia é que existe mais ou menos 1/3 do Congresso de bons deputados. São quase 200 caras bons. Não vou dizer ótimos, vou dizer bons. Depois tem 1/3 mais ou menos e tem 1/3 muito ruim. Quando tem uma lei, hoje as leis boas são derrotadas, porque a maioria é de porcaria ou mais ou menos. Mas se a gente agora aproveitar a eleição, falta 15 dias, agora é a hora de divulgar o ranking dos políticos, de fazer pesquisa, de ver se o cara tem uma nota boa. Se você entrar no site, colocar o nome do político, você vai ver lá uma nota de 0 a 10. Quem tem nota alta são os bons e quem tem nota baixa são os ruins. E no site também está explicado como é que vocês chegam a essas notas. Sim, todos os critérios das notas, como que chega. E o importante é que a gente não avalia o que ele fala. O cara pode ser bom de gogó. Que não importa políticos, o que ele fala. Né? O que importa é o que ele faz, porque a gente sabe se o cara falta ou não falta. Se ele torra o dinheiro do gabinete dele ou não torra. Se ele vota leis a favor do cidadão, ou se ele vota leis para aumentar privilégio para ele, para aumentar auxílio lagosta lá do STF, auxílio motorista, um monte de privilégio. Então, se a gente votar nos bons políticos, reeleger os bons e parar de votar nos ruins, a gente consegue botar lá uns 100 caras bons a mais. Se a gente colocar 100 caras bons no Congresso agora, daqui a 15 dias, vai ter uma maioria de bons.
Imagina que maravilha no Brasil, uma maioria de bons começando a revogar, derrubar a lei idiota, fazer lei simplificando. Vai trabalhar muito, né? Para derrubar a lei idiota. Nossa, vai trabalhar noite e dia. Só de derrubar a lei idiota, ele já vai melhorar a vida de todo mundo. E vai ser ranqueado para cima lá no ranking dos políticos. Por exemplo, tinha uma lei lá que propuseram que era para reduzir as taxas de cartório, para você não ter que ir tanto no cartório. Ter menos coisa para ir para o cartório, menos coisa para pagar cartório. A lei foi derrubada. Óbvio. Perdeu. Por quê? O lobby dos cartórios, que quer as taxas, pressionou para a lei ser derrubada. Não, você quer uma coisa mais imbecil do que você ter que ir num lugar, fazer a sua assinatura para um outro cara dizer que a tua assinatura é a tua assinatura. Isso, lá fora é muito raro. São poucas coisas nos Estados Unidos que precisa de cartório. Pouquíssima coisa. Você assinou, acabou. Então imagina se simplificasse isso. Como ia melhorar a vida das pessoas. Mas quem ia perder? Ia perder o lobby dos cartórios, que é os donos de cartório, que vão lá nos políticos ruins, dão uma graninha pro político ruim, o político ruim compra um monte de frango com essa grana, distribui no curral eleitoral dele, e o povo lá que está mal informado, infelizmente, né, não é por má intenção, às vezes não teve informação, que legal, ganhei o frango aqui do Zé. Vota no Zé de novo e o Zé vai te roubar 4 anos. O Zé vai te roubar 200 frangos. Nossa, ele vai te dar um frango e vai te arrancar te roubou 200 frangos. Te rouba o fígado e 200 frangos. Então agora não podemos ser enganados mais. A gente tem que ver não só o que ele fala, tem que ver o que ele fez. Pô, esse cara está enrolado com a justiça. No ranking dos políticos tem lá se o cara tem processo na justiça, se ele está em processo criminal, se o cara roubou, tem lá quais leis ele votou. Por exemplo, não sei se todo mundo conhece o fundão eleitoral. Né? Muito falado. Você tinha 2 bilhões de dinheiro nosso, né? Dinheiro de todo mundo que paga, 2 bilhões por ano, veja, 2 bilhões de reais, é o maior do mundo. É um dinheiro que arrancam da gente, pagador de imposto, para pagar a campanha eleitoral dos políticos. Então, a campanha que você está vendo, Santinhos, carro de som, não sei o quê, é com dinheiro roubado da gente. A gente que pagou, Aí, ano retrasado, eles votaram para aumentar, para triplicar esse valor. Não, 2 bilhões é pouco, vamos para 5 bilhões. 5,4 acho que foi. 5,4 bilhões. E a maioria votou a favor de aumentar o valor. 1/3 votou contra. Lembra que eu falei que tem 1/3 bons? 1/3 foi lá e falou, não, isso aqui é um absurdo, não pode aumentar. Pô, esse cara não merece ser reeleito? E 2/3 votaram para roubar mais dinheiro teu ainda. Então, a campanha que já era mais cara do mundo ficou muito mais cara. E agora eles roubam 5 bilhões para pagar a campanha dos caras que você não quer para te convencer a votar neles. Então, a gente tem que ficar esperto. É uma loucura, né? É como se alguém fosse obrigado a pagar a campanha de marketing do concorrente. Exatamente. Você concorda com esse partido, você não concorda com esse, mas você tem que pagar a campanha. Você tem que pagar dos dois e que se dane. E se você tivesse que dizer assim, uma coisa que o eleitor precisa entender para votar melhor nessa eleição, que coisa seria essa? Com certeza consultar o ranking dos políticos no site politicos.org.br, seguir nas redes sociais. Temos no Instagram, no Facebook. No Instagram TikTok, é ranking dos políticos mesmo. É bem legal seguir no Instagram porque tem, além dos posts, tem muito vídeo, né? Tem muita explicação ali, umas pílulazinhas que fazem você, pelo menos, considerar aquele assunto que talvez você nem pensou naquilo, então tem lá, né? Bastante dica legal, eu sigo então, já bastante. Pesquise, não só o ranking, mas outras fontes para você conferir, né? Olha o que está no ranking, vai vir outra fonte. Se você quer votar num cara diferente, que ainda não está na política, vê o partido que ele está. Lá no ranking dos políticos, nós temos o ranking dos partidos. Então tem lá os políticos, o Zé, o Pedro, o João, a Maria e tal, e depois você pode clicar lá partidos, você vai ver os partidos que têm a melhor nota. Então, esse partido é um partido legal, o cara é novato, nunca foi deputado, quer começar a vida política. Legal, renovação. Qual partido ele é? É um partido que está bem ou é um partido que está porcaria? Se é um partido que está porcaria, não vota no cara. Sim, porque você elege, você tem o quociente eleitoral, né? Que você vai eleger, você vai votar numa pessoa, mas pode eleger outra. No Brasil, né? Tem esse problema. A gente tem essa questão. Você vota no cara, se ele tiver o número de votos que ele precisa, tudo que vier a mais de voto vai para outro colega do partido. Então, que obviamente é o que não foi eleito, porque se ele tivesse sido eleito, ele não precisava do voto do outro. Então você vota no Zé, mas na verdade quem é eleito é o Pedro. Então pelo menos, não temos que mudar isso agora, não tem jeito, pelo menos vota num partido que todo mundo tem uma nota boa. Porque se você tem lá, sei lá, por exemplo, o Podemos eu sei que está bem no ranking.
se você votar num cara do Podemos, como a maioria dos caras do Podemos estão bem, você pode votar em um aqui, se cair em outro, ele tende a ser, não dá para garantir 100%, Sim. mas a tendência é ser um cara da mesma turma que está votando certo, que está agindo certo, porque o partido está bem avaliado. E estudar sempre, né? Porque as coisas mudam, a gente agora tá muito nesse preto no branco, mas existem aí muitas nuances pelo meio do caminho, e se interessar pelo assunto, né? Porque você evitar o assunto não vai fazer as coisas mudarem sozinhas, né? E como você falou, quando a gente começa a ver todos os problemas do Brasil, você fala, meu Deus, não vai ter jeito, isso aqui não vai, né, resolver nunca. Mas quando você pensa dessa forma, né, se você tem um terço que está legal e a gente tem a oportunidade de colocar ali mais outro terço, colocar pelo menos ali mais 90, 100 pessoas que também são legais, você dá força para esses bons que hoje são minoria. Se tivesse 90 pessoas a mais, a gente conseguiria derrubar o fundão eleitoral. Imagina, você já tem um bom equilíbrio. Sabe ali, né? quanto é economizar? O fundão eleitoral, a gente fez uma conta, o dinheiro que o governo está gastando, está torrando o nosso dinheiro para fundão eleitoral, daria para encher 50 estádios do Maracanã de criança e pagar merenda para essas crianças durante um ano. Então, imagina 50 estádios do Maracanã, cheio de crianças, não no estádio, eu estou dando exemplo só para saber o tamanho, a quantidade, porque as crianças vão estar na escola. Então alguém vai falar que é para enfiar a criança no estádio. É só para ter uma noção da quantidade. Daria para você pegar crianças da nossa escola, daria o suficiente para encher 50 estádios do Maracanã, cheio de criança com merenda, bem alimentadas, barriguinha cheia de comida, um ano, só com o dinheiro que os desgraçados estão torrando a mais, em santinho, em carro de som, em porcaria de campanha que a gente não quer. E muita coisa ilegal também que eles fazem, né? Porque ninguém respeita a lei, enfim. Então, você tem que conhecer um pouco também da lei eleitoral, porque se o cara já está infringindo a lei eleitoral na campanha, o que ele vai fazer depois? Quem segura essa figura, né? Depois lá na frente. Puxa, olha, eu queria muito te agradecer. A gente teria assunto aqui para ficar horas e horas e horas conversando, mas acho que a gente cumpriu aqui a nossa missão, né, de fazer as pessoas abrirem um pouquinho mais a cabeça. Então, assim, se você quer empreender e você fala, meu Deus, que medo, dá medo mesmo, não vou dizer que não dá, eu já quebrei uma vez, faz parte do processo, né, e dá medo sim, é difícil sim, mas não é impossível, né. E principalmente nessa época agora, você pensar um pouco melhor, de repente você nunca deu muito valor para o seu próprio voto, né? E eu costumo dizer, Alexandre, que o voto é que nos iguala, porque o voto do pobre vale igual ao voto do rico. É a urna que acaba igualando todo mundo, né? Sim. O rico não vota duas vezes e nem o pobre é impedido de votar. Exatamente, porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Democracia é isso, todo mundo tem o mesmo peso. Então a gente precisa entender o peso do nosso voto, porque é isso que pode mudar, não adianta reclamar depois, né? Exatamente. Tem que ter, essa é uma coisa muito importante. Acho que agora é a hora, nós estamos no momento certíssimo, estamos na esquina aí da eleição. Consulte o ranking dos políticos, políticos.org.br, siga a gente nas redes sociais. Se você gostar desse trabalho, um trabalho voluntário, um trabalho de corpo e alma para o Brasil melhorar, divulgue para todos os familiares, para os vizinhos, para a tia, para o cachorro, todo mundo conhecer. Depois não adianta a gente lamentar mais 4 anos. Agora é a hora de virar o jogo. Parar de votar nos porcaria, votar nos bons deputados, senadores. Essa é a coisa mais importante que a gente pode fazer para melhorar o Brasil e melhorar a nossa vida. Vou deixar tudo linkado aqui, todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo para você não ter erro. Então vai lá, dá uma olhada na descrição desse vídeo, você vai encontrar lá as redes sociais, o link, tudo direitinho. E compartilhe esse vídeo, né? Porque todo mundo tem que saber. Compartilhe o mais rápido possível aí antes das eleições, né? Para que os teus amigos aí também entendam o poder do voto. Não entre em polêmica, não brigue por políticos porque eles estão um pouco se lixando, né? Então não brigue, não arrume confusão, mas vote bem porque a gente precisa, né, Alexandre? E vamos esperar que esse manicômio tributário também melhore um pouco, porque a gente precisa. Um bom congresso, tudo dá para resolver. E isso vai acontecer com um bom congresso, não é na canetada de um presidente apenas. É isso aí. E aí você deixa, em vez de ficar brigando com a de Lula, Bolsonaro, deixa cada um com sua opinião, todo mundo, ninguém é dono da verdade. Escolha quem você quiser, porque é teu direito. E escolha um bom deputado, um bom senador, que não está enrolado,
Que é o que vai fazer a grande diferença. Vai fazer a diferença. Muito bacana. Obrigada mais uma vez, Alexandre, por você estar aqui com a gente. Já fica convidado para voltar quando quiser, já aprendeu o caminho. Excelente. Obrigado, Patrícia. Pode voltar quando quiser, que eu acho que o pessoal, eu tenho certeza que o pessoal gostou muito. Obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade. Gente, obrigada para você que ficou aí com a gente até agora e dá uma assistida aqui nos outros vídeos também da nossa Conversa de Milhões. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.